Olá, queridos. O que eu vou lhe dizer, você tem todo o direito de não acreditar, mas eu tenho o dever de lhe informar. Jesus está voltando. Em João capítulo 14, os discípulos estão todos turbados. Por quê? No capítulo 13, está aquela reunião de Santa Ceia. Jesus está falando que ele vai ser entregue nas mãos dos homens, que ele vai ser traído, que ele vai morrer, que ele vai padecer, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Naquele momento ali, se revela o traidor, Judas. Pedro está dizendo a Jesus que ele não vai deixar que nenhum mal lhe acontecesse. E Jesus diz: Pedro, Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás por 3 vezes. E aí o capítulo 14, Jesus começa dizendo aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e também em mim, pois na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, ele não teria dito: eu vou vos preparar lugar, e depois eu vou voltar para vos buscar. Para onde eu estiver, estejais vós também. E eu tenho o dever de lhe dizer isso, sabe por quê? Jesus, ele fala a todos os que receberam a ele como seu Senhor e Salvador, em Marcos capítulo 16, versículo 15, dizendo: ide por todo o mundo, pregue o evangelho a toda criatura, pois aquele que crer e for batizado será salvo. Então eu tenho que pregar este evangelho, e essa é uma das ferramentas que esse vídeo, você compartilhando, mais pessoas podem ouvir que Jesus está voltando. Um dos principais cultos evangélicos é o culto chamado Santa Ceia. Você que é evangélico conhece a expectativa que nós criamos de participar da Santa Ceia. E você que não sabe ainda que culto é esse, pergunta um evangélico. E o objetivo desse culto está registrado em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, quando o apóstolo Paulo diz que o que ele aprendeu do Senhor e o que também nos ensinou é que na noite em que Jesus foi traído, Jesus tomou o pão, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto todas as vezes que comerdes em memória de mim. Semelhantemente, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. E o versículo 26, o 23 começa, o 26 ele termina dizendo: pois todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anuncia a minha morte até que eu venha. Esse é o pedido do meu mestre. Domingo agora foi Santa Ceia, onde eu tive que memorizar o seu sacrifício na cruz. E o sacrifício na cruz de Jesus está registrado em João capítulo 19. E o versículo 30 é um dos momentos finais. Jesus diz que, vendo ele, tudo está consumado, ele inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Naquele momento, queridos, se você meditar, Jesus ele só entregou o Espírito quando ele viu tudo está consumado. Mas se você voltar um pouco na história, você vai ver que Jesus era para ter morrido de um AVC, porque a Bíblia diz que nos seus poros brotaram gotas de sangue. E a ciência diz que aquilo só é possível se veias se romperem no cérebro. E as veias se rompem quando a pressão sanguínea está muito alta. E naquele momento é determinado como a agonia de Jesus, naquele jardim chamado Getsemane. Jesus em agonia, a pressão sanguínea dele sobe, rompe-se veias no cérebro, aonde era para ele ter morrido de um AVC. Mas não estava consumado o projeto de salvação. Então, aquelas veias rompidas, aquele sangue derramado, sai pelos seus poros, ao invés de ficar preso no seu cérebro. Mais adiante, logo após uma surra muito violenta, craveja uma coroa de espinhos com espinhos de 10 a 15 centímetros na cabeça de Jesus, causando nele um traumatismo craniano. Mas ainda assim ele tinha que esperar o momento da cruz, o momento em que pessoas dizendo: crucificam, e ele dizendo: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que faz. Ele continua dizendo: por mim, por você, Pai, perdoa-os, porque eu e você somos pecadores. Na epístola de João, na primeira epístola, no primeiro capítulo da primeira epístola, João está falando sobre o pecado.
pedindo para que eu e você não peque, porque o pecado nos afasta de Deus. Mas tem uma coisa que ele diz bem claro: todos nós somos pecadores. E não diga você nem eu que não temos pecados, porque somos mentirosos. E o capítulo 2 ele começa dizendo: filhinhos, essas coisas eu vos escrevi para que vocês não pequem. Mas se pecar, temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo o justo. O advogado ele intercede pelo seu cliente. Jesus ele intercede por mim e por você, para que a gente permaneça na sua presença e que você possa aceitar Jesus. Os crentes pedem muitas das vezes para que você aceitem a Jesus, e o apóstolo Paulo explica isso em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Porque naqueles dias, assim como os dias de hoje, tem muitos que têm Jesus no coração. Eu tenho Jesus no coração, sempre tive. Mas o apóstolo Paulo diz que no coração nós temos Jesus para a justiça. Mas é com a boca que o confessamos para a salvação. Para a justiça, porque eu preciso ser honesto, justo, para que eu possa agradar a Deus. Mas para a salvação, só dizendo: eu te aceito, Jesus, como meu Senhor e Salvador. Só assim você pode alcançar a salvação. Jesus está às portas, Ele está voltando. E assim como Ele também pode vir para nos arrebatar num coletivo, você pode, assim como Ele naquela cruz, ter o seu último expiro. E a Bíblia diz: louco, esta noite pedirão a tua alma. E tu, o que tens preparado? E para quem será? Passamos dias e mais dias trabalhando, buscando o pão de cada dia, Deus nos abençoando. E Ele nos abençoa, Ele diz que nos abençoa enquanto nós dormimos. Mas precisamos reconhecer que vivemos em um mundo que tendencia eu e você a cometer erros e pecados sempre. Então, que eu e você possa confessar Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Se você quer aprender um pouco mais e entender um pouco mais de salvação, na minha bio tem um link do meu YouTube. Lá tem algumas ministrações. Me ajuda, segue lá no YouTube, né? Se inscreve no canal e vamos juntos trilhar esse caminho de aprendizado da palavra de Deus. Pois só ela, Jesus diz, eu e você cuidar de a vida eterna. E a vida eterna, queridos, já está o nome definido. Todos nós viveremos eternamente em forma de espírito. O espírito que Deus colocou em mim e você está destinado a seguir dois caminhos. E Jesus diz: eu lhe proponho a morte e a vida. E lhe aconselha: escolheis, pois, a vida, para que vivas e te vá bem. Em Mateus capítulo 15, se não me engano, versículo 30 em diante, Jesus diz que vai colocar uns à sua esquerda, outros à sua direita. Esse é o problema da esquerda, se é que você me entende. Porque os que estão à direita, ele vai dizer: vindes bendito de meu Pai, possui por herança aquilo que está preparado desde a fundação do mundo. Mas o que está à sua esquerda vai ser triste. Ele vai dizer: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Agora preste atenção, o fogo eterno foi preparado para o diabo e não eu e você. Mas sabe qual que é o problema? Nós temos promessas de coroa da vida, promessas de vida eterna com Jesus, promessa de estar com Ele onde Ele está, promessa de céu. E o diabo já está condenado. A Bíblia já deixa bem claro: o fogo eterno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Os anjos que ele conseguiu corromper. Em outro momento a gente pode estar estudando sobre isso. Mas, sabe por que ele não desiste? Já que está predestinado um fim trágico para ele, por que ele continua ainda tentando, se esforçando? Sabe por quê? Ele sabe que eu e você temos algumas falhas e quedas e destinamos muitas das vezes a desistir. E aí, por isso ele investe, mas não em tentar se salvar, e sim em fazer eu e você desistir.
A única esperança que ele tem é levar mais pessoas para um buraco com ele. E você, o que está esperando para entregar a sua vida a Jesus? Aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Confia nele e o mais ele fará. Deus abençoe a sua vida. Lhe dê uma boa noite nesse dia chamado hoje. Que faça você dormir em paz, em nome de Jesus. E que lhe dê um bom dia de trabalho, de estudo, de relacionamento com pessoas, com a sua família, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Vamos continuar estudando a palavra de Deus. Amém? Até a próxima.